de novo. Começou já? Isso aí? Vamos lá. Vamos retomar aqui. Olha, o colega aqui lembrou, a súmula que eu estava falando há pouco tempo é a súmula 342 do STJ, aquela que diz que com a confissão do adolescente a gente não pode desistir de qualquer outra prova para poder condenar o adolescente. Isso daqui, né, essa súmula aqui é bem interessante. Inclusive eu falei para vocês daquele juiz, o Roberto Corcioli Filho, e ele outro dia estava num evento que eu estava assistindo lá junto com ele. Ele estava falando, né, estava dando lá a palestra, e ele falou que teve um caso que ele estava como juiz, e aí na verdade ele só veio tomar conta, só veio tomar conhecimento depois, que o juiz fez exatamente isso. Então ele, o adolescente confessa, então estamos todos aqui de acordo, coisa e tal, aplica logo uma medida aí, acho que foi de semi-liberdade, como diz assim. Houve recurso da parte de defesa, e aí veio para o Tribunal de Justiça verificar a situação. O que o TJ fez nessa hipótese? Então, baseado nessa súmula, a sentença que se pautou tão apenas a confissão, ela é nula, correto? Então, à primeira vista, o que você poderia pensar? Essa sentença é nula, volta o processo para a primeira instância, para que seja realizada a instrução e que aí possa ser proferida outra sentença. Não foi o que aconteceu. No caso, eles falam o seguinte: olha, essa sentença é nula, beleza, a gente já sabe disso. Só que, olha que interessante, consta do termo, quando falou que desistiam de outras provas, não sei o quê, que o Ministério Público desistia da produção de outras provas, o que foi homologado. Tendo em vista que só houve recurso da defesa e não do Ministério Público, não há como voltar atrás nessa parte de que o Ministério Público não iria produzir novas provas. Afinal das contas, eles tinham desistido da produção de outras provas. Então, se não houve produção de outras provas e o adolescente não pode bastar sua confissão, o TJ reconhecia desde logo a necessidade de absolvição do adolescente. Acabou o processo. Legal, né? Agora, só não me recordo direitinho se foi Tribunal de São Paulo ou outro, mas, enfim, essa história é verídica. Prosseguindo, então nós estamos falando da audiência continuação, que nada mais é do que uma audiência de instrução e julgamento com um nome bonitinho. Então, muito bem. Depois que houve a colheita de provas, foi apresentado o relatório e tudo mais, cabia a defesa, né, a defensoria no nosso caso, e ao Ministério Público a elaboração das alegações finais. Como regra, essas alegações finais elas são orais, primeiro o Ministério Público, depois a defesa, com o julgamento daquele mesmo ato. Então o adolescente já sai com a sua sentença no mesmo dia que foi realizada a audiência. É possível o desmembramento do ato para a elaboração de memoriais, só que isso estão apenas em casos mais complexos, assim como o CPP coloca a possibilidade de memoriais em casos de adultos, então a gente vai utilizar a analogia aqui também para os adolescentes. Tudo que tiver ali no CPP você pode utilizar aqui também. Então a regra é alegações finais orais, a exceção, alegações finais por meio de memoriais. Aí o juiz vai julgar. Ok. As hipóteses de absolvição dos adolescentes, elas são um pouco menores daquelas que tem para os adultos. Olha, na prática não faz muita diferença, porque encontra-se alguma das possibilidades nos incisos cueca atrás. E até porque se você considerar que o adolescente não pode ter um tratamento mais gravoso do que destinado ao adulto, você acaba conseguindo encaixar as hipóteses desses lugares. Mas enquanto você tem 7, 8 hipóteses de absolvição lá no CPP, aqui você tem 4. Estar provado a inexistência do fato. Tá tudo no ECA, não precisa também copiar não, é o artigo 189. Estar provado a inexistência do fato. Não haver prova da existência do fato, então questões relacionadas à materialidade. Não constituir o fato ato infracional. E não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Então, basicamente, está falando aqui sobre questão relacionada à materialidade e questão relacionada à autoria. Outras questões, como relacionadas à tipicidade, à ausência de ilicitude, à ausência de culpabilidade, ficam meio perdidas aqui.
você poderia dizer que elas se encaixariam tudo e não constituir o fato infracional. Pois, afinal das contas, se ato infracional é tudo aquilo que é tido como crime e crime contra a aversão penal, você não tem o crime se você não tiver a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. São os conceitos do crime, são as partes, o conceito analítico do crime. Então, coloca-se tudo aí no mesmo artigo 190. A intimação da sentença que aplicar a medida de internação ou de semi-liberdade será feita ao adolescente e a seu defensor. O que significa que, por consequência, todas as vezes em que as medidas socioeducativas aplicadas não forem restritivas de liberdade, conforme diz o parágrafo 1º, então somente o defensor será o notificado dessa decisão. E se o adolescente ele for intimado, que nesses casos aí de internação e de semi-liberdade, o adolescente deve manifestar se tem desejo de recorrer ou não. Muito complicado esse artigo também, porque se o adolescente é sujeito de direitos e ele é o maior interessado nesse processo, por que ele não deve ser intimado de qualquer decisão que seja? Qual a razão de o adolescente ter que ser intimado de uma internação ou de uma semi-liberdade, mas não ser intimado de uma liberdade assistida? Por que ficaria só em cargo do defensor ou do advogado? Se o adolescente é sujeito de direitos, ele deveria estar sempre sendo intimado, assim como nas medidas protetivas, a gente sempre tem que eles possam participar, coisa e tal. E, inclusive, se manifestar sobre o interesse de recorrer nas medidas em meio aberto. Acredito eu que também haja um ranço menorista nessa questão. Ou seja, se for uma medida em meio fechado, tudo bem, o adolescente deve manifestar se tem interesse de recorrer ali, porque afinal das contas é uma coisa gravosa para ele. Se for em meio aberto, como alguns juízes dizem, mas ele é bom para o adolescente, ele vai ser acompanhado, vai ter alguém que vai ajudar ele ali, coisa e tal. Então eu entendo que esse artigo também ele deva ser criticado por conta da ausência de extensão às outras medidas. De qualquer forma, temos sempre que lembrar que, assim como no processo penal, o réu ele sempre tem o direito de querer recorrer, mas não é porque eventualmente o réu disse que não quer recorrer que o advogado ele tem que ficar restrito àquela manifestação. Nós temos duas possibilidades: a manifestação de vontade do adolescente e nós temos a manifestação de vontade também do advogado. Se o adolescente quiser recorrer, a defesa é obrigada a fazer as razões, não tem como prosseguir sem que faça as razões. Se o adolescente não quiser recorrer, a defesa ainda assim pode apresentar, pode interpor o recurso de apelação e daí para frente apresentar as razões. Muito bem. E quais são as medidas que o juiz pode aplicar no caso de um adolescente condenado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o juiz não precisa aplicar uma medida se o adolescente for condenado. Diz o artigo 112 que as medidas a seguir poderão ser aplicadas ao adolescente autor de ato infracional. Então, se o juiz, no caso em concreto, verificar que está provada a culpa do adolescente, a responsabilidade do adolescente, condená-lo, ainda assim ele pode deixar de aplicar a medida socioeducativa se ele entender que não existem razões para tanto. Então, fazendo um paralelo no processo penal, seria mais ou menos como o juiz decidir que, olha, a conduta está provada, ela é típica, jurídica e culpado, todavia há uma excludente de punibilidade. Então eu estou condenando, mas não estou aplicando pena. O juiz poderia, desde logo, sequer, então, ter condenado a pessoa? Poderia. Uma vez que você percebe que não tem mais razão para aplicar pena, você perde o interesse punitivo, então você poderia acabar com o processo fadado à inutilidade desde logo. Mas, assim não fazendo, você tem essa possibilidade. Você pode ter a condenação sem aplicação de medida socioeducativa. Eu já vi isso 2 vezes. Casos de casos de jovens adultos, 19, 20 anos, que demorou muito para rolar o processo, estava tudo provado, a juíza achou que não seria interessante dar remissão, porque já tinha sido colhida a prova, a juíza com que eu trabalho, ela prefere dar remissão antes da instrução probatória, já tinha ocorrido a instrução probatória, já tinha a prova, já estava tudo certo para condenar, ela achou por bem condenar esse adolescente, mas sem aplicação de medida, porque afinal das contas ele estava estudando, estava trabalhando, a vida já tinha mudado e o ato infracional tinha sido cometido há muito tempo atrás.
Então essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é a não aplicação também de nenhuma medida socioeducativa e a aplicação então apenas de medidas protetivas. Eu tinha dito há um tempo atrás para vocês, assim bem por cima, que seriam 7 as medidas que seriam aplicadas. Na verdade são 6 as medidas socioeducativas e o inciso 7 é justamente a explicação de que é possível aplicar medidas protetivas. Então a ordem do artigo 112, né, os incisos. O inciso 7 fala exatamente das protetivas. Protetivas do inciso 1 ou inciso 6, ou seja, aqui está excluindo acolhimento institucional, acolhimento familiar, isso aqui não tem aplicação necessária com o ato infracional. Pois bem, a primeira medida que o ECA traz é a advertência. Primeira medida socioeducativa. A advertência consiste numa admoestação verbal, que depois ela é reduzida a termo e assinado. Ou seja, consiste em uma bronca que o juiz dá para o adolescente, desmotivando ele a praticar aquela conduta e esperando que ele não pratique isso novamente. É colocada essa admoestação no papel e depois o adolescente assina. A execução dela é imediata, né? Então, por isso que vocês vão ver mais pra frente, que também tem um PIA na execução das medidas socioeducativas, mas só para algumas medidas. Não existe PIA, por exemplo, para medida de advertência. Por quê? Não existe um acompanhamento da medida. A medida ela é feita no ato, naquele mesmo dia ele já sai de lá, já sai com a pena cumprida, né? A medida do dever cumprido. Essa medida já é um antecedente também. é uma condenação. A partir do momento que você foi condenado, você tem um antecedente e você tem uma medida correspondente. Então, não tem razão pela qual dizer que não teria. Eu queria achar aqui para vocês. Artigo 114, parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Lembra que eu tinha já comentado com vocês meio por cima? Então a advertência é a única que você pode aplicar, ainda que você não tenha certeza absoluta da autoria. Isso é bizarro, porque se você pode aplicar advertência, diferentemente das protetivas, que efetivamente tem uma finalidade de proteção, aqui a advertência já tem uma finalidade retributiva, né? Então, ainda que você possa dizer que elas tenham algum caráter socioeducativo, que com certeza é um pouco mais socioeducativo do que a pena, né, dos adultos, tem um caráter também retributivo. Você está reprovando a pessoa por algo que ela fez. Agora, quando você diz que a advertência não precisa ter 100% de certeza da autoria, você está então dizendo que é permitido condenar uma pessoa sem ter certeza da autoria. Não é isso. Porque para você aplicar a advertência, você precisa de uma condenação prévia, né? É uma medida retributiva. Só que para você condenar, em regra, você precisa saber. Aconteceu um fato legal, tem os laudos e tal, e eu sei que foi ele. Não. Então, se eu simplesmente tenho uma grande probabilidade de ser tal pessoa, eu poderia aplicar a advertência. Ao fim e ao cabo, estritamente pelo ECA, se eu não tivesse certeza de que ele teria praticado qualquer ato infracional, eu poderia sair aplicando a advertência em todo mundo. Porque não, eu não tenho certeza, mas aqui as provas que mostraram possibilitaram a apresentação da representação. Então tem fomos boniures aqui, que me autorizaria pelo menos a ter uma dúvida razoável. Dúvida razoável e dúvida pro réu. Só que o ECA permite que você aplique a advertência. Isso daqui tem que ser absolutamente combatido por nós, né? Por manifesta incompatibilidade com a Constituição em razão da presunção de inocência. Na verdade, a presunção de inocência é um termo meio pejorativo, né? Porque você não tem que presumir nada, você tem que tratar a pessoa como inocente. Ninguém está presumindo que vocês são inocentes. As pessoas têm um tratamento de inocente desde então.
muda muita coisa, no fim tem divergência doutrinária. Então a primeira é que nós temos essa advertência, que tem essa excrescência aí que a gente tem que tomar nota. A segunda é a obrigação de reparar o dano. Essa é meio esquisita também, viu? Essa você não acaba vendo muito na prática. Você vê mais advertências do que a obrigação de reparar o dano. E se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compensa o prejuízo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o adolescente cometeu um furto ou um roubo. A chance dele ser obrigado a devolver é praticamente nula, porque ele já vai ser pego com aquele bem. A maioria das vezes, ou em situação de flagrante, né, está sendo obrigado. Ter que pagar por algo que eventualmente foi quebrado, ou algum outro bem que eventualmente não conseguiu ser restituído, é meio complicado também. Porque quando a gente fala de ato infracional, a população que a gente está lidando é majoritariamente pobre. Então como é que a pessoa que já não tinha dinheiro para ter aquele bem, e por conta disso ela foi lá e roubou, ela vai ter condições financeiras para comprar o bem, para repor o do terceiro, sendo que muitas vezes, para a pessoa conseguir às vezes cumprir isso daqui, ela vai ter que recorrer de novo à criminalidade para poder ir atrás. E outra coisa, quando a gente fala de reparar o dano, a gente fala sobre responsabilidade civil, né? Então, se você aplica essa medida aqui, vamos supor que alguém decide aplicar a obrigação de reparar o dano como remissão, junto com a remissão, né? Uma medida tranquila, né? É progressivo, né? A afetividade, a obrigação de reparar o dano é só a segunda, é tranquilo, né? Para acumular com uma remissão, por que não? Porque não, mas a remissão, ela pressupõe que você não vai discutir a culpa, se ele é inocente ou se ele é culpado. E no momento que você abre mão de discutir se você é culpado ou inocente, e você obriga ele a reparar o dano, ele abre mão do processo civil, da necessidade de um devido processo para verificar se realmente ele tem culpa ou não tem culpa daquilo. E outra coisa, essa medida ainda, na Constituição a gente não tem aquele dispositivo, aquela garantia que fala que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Quem é que vai pagar isso aqui? Os pais. Na maioria das vezes, os pais. Então, qual é o caráter retributivo que essa medida tem? É praticamente nulo e é praticamente inefetivo. Então, é por isso que na prática essa medida é muito pouco aplicada. A gente vê muito pouco ela. Agora a gente começa a entrar no tópico 4. Prestação de serviço de comunidade, a famosa PSC. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses. Essa é a única limitação que a gente vai ter no ECA de prazo. Tá? Todas as outras medidas, elas têm caráter indeterminado. A prestação é a única que tem um prazo máximo de 6 meses. Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão atribuídas conforme a aptidão do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência ou escola e jornada normal de trabalho. Então, o adolescente que eventualmente for aplicado com a medida de prestação de serviço de comunidade, ele tem um prazo máximo de cumprimento que é de 6 meses. Não significa que tem que ser de 6 meses. Pode ser de 2, pode ser de 4, de 3, tanto faz, quanto for. E o período máximo de 8 horas por semana. Não é 8 horas por dia, né? É o período máximo de 8 horas por semana. Então, eventualmente, você pode ter uma medida de 4 meses por 6 horas por semana, 3 horas por semana. Enfim, vai ficar ao gosto ali do que o juiz eventualmente achar que tem que ser. Essa é a medida que você mais consegue delimitar ali no momento quanto tempo vai ser. Porque quando você coloca o período máximo, sendo que o máximo é isso daqui, é uma medida de período pequeno, concorda? 6 meses, pelo menos perto das outras que nós temos, é um período pequeno. Então, se você coloca eventualmente 4 meses, muito dificilmente você vai ter uma execução que seja inferior a isso. A execução da medida substitutiva pode ser reavaliada a qualquer momento. Vocês vão ver isso melhor com a professora Fernanda. Mas é muito difícil você ter uma reavaliação de uma medida substitutiva num período menor de 6 meses.
A regra é que dure pelo menos 6 meses. Que nem no acolhimento, né? Só que no acolhimento é no máximo 6 meses. Com certeza pode ser feito antes, mas aqui normalmente você faz em 6 meses. Então a chance de você diminuir o período que for aplicado aqui pelo juiz acontece raríssimas vezes. Então normalmente o período que o juiz coloca para você cumprir é o período fixo que você vai ter para cumprir as medidas. Tá? Por que eu estou dizendo da diferença disso? Porque as outras 3 medidas elas têm caráter determinado. A única certeza que nós temos é que elas não podem passar de 3 anos. A número 4 é a liberdade assistida. A número 5 é a semi-liberdade. E a 6 é a internação. Lembra quando a gente estava vendo nas aulas aí para trás? Como que o correcionalismo influenciou na escolha e na aplicação do sistema socioeducativo? Como que era quando a gente viu essa escola? Era uma tríade. Então você tinha alguém que tinha uma patologia, social, você tinha um juiz que era um médico social e você tinha a pena que era um remédio, que precisava ser aplicado nesse doente, correto? Pois bem, lembra que o médico social ele não poderia estar limitado pelas leis, porque as leis na verdade seriam uma burocracia que impediria que o médico pudesse ministrar o remédio da melhor forma possível? Ok. Uma das características dessa escola é exatamente a de considerar que não poderia ter uma pena prevista para cada ato infracional. O juiz que deveria escolher qual medida, qual pena que deveria ser aplicada no caso concreto, de acordo com as necessidades dele. É por isso que, diferente do processo penal, do direito penal, a gente não tem combinação imediata de pena tipo penal. No roubo eu sei, a pena começa em 4 anos. Eu sei que o tráfico começa em 5 anos. Sei que o furto qualificado começa em 2 anos. Aqui você nunca vai saber qual que é a medida que você vai ter no final. Você só sabe algumas coisas. Você sabe que se for internação, só vai poder ser dentro das hipóteses legais, que é de violência ou grave ameaça à pessoa ou reiteração de ato grave. O resto você não sabe como é que vai ser. O resto você não tem essa ideia. E mais do que não ter uma certeza da medida que você vai aplicar, você não sabe também a duração que essas medidas vão ter. Porque como que a lei vai poder limitar quanto tempo que essa pessoa precisa sofrer intervenção médica? Se, eventualmente, tiver o doente e o médico estiver ministrando o remédio e ele se curar antes do tempo que o legislador coloca, esse período entre a cura e o período estipulado pelo legislador seria um sofrimento desnecessário. Por outro lado, se o legislador estipula um tempo, mas essa pessoa ainda não está curada da sua enfermidade, então essa pessoa que está enferma, ela vai ser injustiçada, porque ela vai ser tirada do tratamento antes de ter se reabilitado. Aqui as coisas não são muito diferentes. O juiz pode escolher a medida que ele quiser por caso em concreto, com alguma grande discrecionalidade. E a única coisa que o adolescente sabe, com exceção da prestação que é no máximo 6 meses, é que as outras medidas duram até 3 anos. Quando ele vai sair de lá, ele não sabe. Se o prazo de reavaliação costuma ser nos primeiros 6 meses, ou a cada 3 meses você pode fazer uma reavaliação, o que vai determinar quando que ele vai poder sair de lá, basicamente, são os técnicos que acompanham eles. É o técnico que vai dizendo durante o dia a dia se ele está arrependido, se ele tem planos no futuro, se ele pretende cometer outros atos infracionais e assim por diante. Então, toda aquela lógica de controle ideológico recai aqui sobremaneira. Não é o juiz que vai dar... Bom, o juiz é o que dá a última palavra, sim, mas não é o juiz que vai estar ali presente, estar próximo e saber quando que o adolescente vai sair. Ele recebe os relatórios. Então, recebe relatório da Fundação Casa, ou da unidade de internação que for, recebe relatório do CREAS, no caso da LA, e verifica se estão sendo cumpridas as metas do PIA.
Se ele acha que ainda tem que cumprir mais porque os técnicos não foram enfáticos na soltura do adolescente, permaneça mais até a próxima reavaliação. Se ele acha que já está bom, ele solta. Então o adolescente ele não tem, que nem os adultos, o cálculo, né, o termo de cálculo da pena. Os adultos, normalmente eles falam, doutor, quando que dá um sexto? Ou então às vezes eles até cobram, olha, a minha progressão está atrasada. Eles sabem como é que está a situação. O adolescente não sabe. Então o adolescente sempre fica à mercê da avaliação de alguém, de dizer se ele está ou não bom para sair. Então aqui, mais ainda, você está sempre julgando a pessoa e não o fato que ela fez. A coação psicológica. Então, de novo, eu vou indicar para vocês o livro do Erwin Goffman, Prisões, Manicômios e Conventos. Porque você bota o adolescente que está na formação da sua personalidade dentro de uma instituição total. E ele sabe que o jogo é conseguir falar alguma coisa que vai ser aquilo que vai proporcionar a liberdade dele. Então, ciente dessa lógica, o que ele aprende? Ele aprende o que ele tem que falar. Né? Ele sai de lá mais manipulador do que quando ele entrou. Sendo que muitas vezes essa é uma das razões que colocaram ali no papel pela qual ele está preso. É isso mesmo, imagina que vocês são presos eventualmente. Você vai falar aquilo que você gostaria. Você vai falar aquilo que você sabe que o técnico vai querer que você diga, para você sair mais rápido possível. Isso é inerente de qualquer pessoa que queira a liberdade, que preze pela liberdade. Então é um jogo um pouco... É um jogo meio ruim, assim, né? Fugiu a palavra agora, mas que você espera que o adolescente tenha um comportamento saudável, né? Uma perspectiva moral aí dos gestores da moral, mas na verdade você faz... É um jogo perverso, isso que eu queria dizer. Mas na verdade o que ele acaba fazendo é jogando as regras do jogo. Se não jogar, realmente não vai sair tão rápido. Bom, a liberdade assistida, ao contrário da prestação de serviço de comunidade, ela tem... Vou colocar aqui mais. Ela tem um prazo mínimo. O prazo mínimo dela é de 6 meses. 6 meses, um prazo máximo de 3 anos. Diz o ECA que a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Eu não sei muito bem para que serve essa frase, né? Qual o sentido normativo dessa frase? Porque no final das contas o juiz sempre vai aplicar a medida que ele acha que é a mais necessária naquele caso em concreto. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. É o que acontece na maior parte das vezes. Assim, a regra absoluta que eu vi é isso. Ele é encaminhado para o CREAS, e o CREAS que faz a execução é o CREAS que vai indicar quem é que vai acompanhar. E nos mais das vezes não é o técnico que vai lá acompanhar, é o adolescente que vai até o CREAS. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, Ministério Público e defensor. Aqui a gente tem uma crítica. Então a avaliação primeira que vai ser feita vai ser depois dos 6 meses, que é o prazo mínimo. Aí vai poder ser feita avaliações, você pode inclusive substituir essa medida no curso do procedimento por outras. Bom, qual é a crítica que a gente faz? Ok, o ECA prevê que você pode substituir a LA por outras, mas quais outras? Me parece que o entendimento mais correto é que se você puder substituir ela por outras medidas, só pode ser pelas 3 anteriores e nunca pelas 2 seguintes. Por quê? Se a liberdade assistida, isso aqui é uma progressão de afetividade das medidas, ela foi aplicada na sentença, o que é a sentença? É um título executivo judicial, correto? Lembra da lógica do processo civil, né, que é para ficar mais fácil. Quando você faz uma execução de um título, o limite do que você pode executar não está estabelecido no título judicial, você não pode ir além daquilo que está constando no título judicial, senão você tem excesso de execução. Você pode executar menos se você quiser, mas executar mais você nunca pode fazer isso. Aqui, me parece que é a mesma coisa. Se você tem um título executivo judicial que está determinando que vai ser aplicada a LA, ainda que a legislação te permita substituir uma por outra, o limite está nos termos do título que você tem. Você nunca pode pedir mais do que te foi dado.
menos você pode. Então, se você pode menos, a nossa tese é que você poderia substituir por uma dessas, nunca por uma resistiva de... Incumbe ao orientador, como apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social; supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula; diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho; e apresentar relatório do caso. Essa medida é ótima, se não fosse aplicada como consequência de uma infração a bem jurídico e não viesse com o estigma de uma condenação. Se ela fosse simplesmente derivada de outras razões, você teria uma somatória de medidas protetivas. Então, eventualmente, se você chega num consenso de que esse adolescente de fato cometeu e quiser condená-lo, você poderia eventualmente condenar com aplicação de protetivos e exatamente cumprir essa finalidade. Para que dar um estigma nesse adolescente? Será que isso vai adiantar? Será que isso vai ser útil no caso concreto? Semi-liberdade. O regime da semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. Por que está escrito isso? Porque nos códigos de menores a semi-liberdade era sempre utilizada como forma de transição do fechado para o meio aberto. Aqui a semi vem colocada como uma medida socioeducativa autônoma. Então ela não é um meio de transição, ela pode ser colocada imediatamente, ainda que você possa também utilizá-la como uma forma de transição. Possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes da comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Esse parágrafo segundo, que é o que fala que a semi-liberdade se aplicarão os mesmos dispositivos da internação, ela gera um certo debate, porque quais dispositivos? Todos os dispositivos? Só aqueles que são genéricos, a gente compreende que seriam todos aqueles que estão escritos, né? Primeiro por uma questão de hermenêutica mais literal, assim podendo dizer, porque o ECA ele não faz nenhuma outra distinção. E segundo, porque em se tratando de limitação de direitos, a gente sempre tem que ter uma interpretação mais restritiva possível. E em que isso vai implicar? Vai implicar que todas as restrições que a medida de liberdade da internação tiver, a gente pode aplicar também a semi-liberdade, tendo em vista que as duas são restritivas de liberdade. E por conta disso, se não tiverem previstas as condições da internação, também não pode aplicar a semi-liberdade. E assim você tem que pegar uma das que seja em regime aberto. Tá? Como funciona a semi-liberdade? O adolescente ele permanece vinculado a uma unidade de internação, que pode ser a mesma que gere a unidade de internação, pode ser uma outra, mas não deixa de ser uma unidade de internação também, onde o adolescente ele passa a noite e ele sai durante os dias e os finais de semana. Durante os finais de semana ele sai, feriados também. Durante os dias da semana ele sai se ele tiver trabalho ou escola, senão ele permanece na unidade. Costuma-se dizer que essa é a medida mais difícil de ser cumprida, porque o adolescente ele está internado, mas ele também está solto. E com isso ele sente o gosto da liberdade, mas também ele sente as circunstâncias ruins, né, de uma instituição total. Então a chance de um adolescente não cumprir a semi-liberdade, ela acaba sendo muito maior do que as outras. Porque ele sente o gosto da liberdade. Ele fala, esse lugar é ruim, os caras me batem, ou então tem um moleque da facção tal que eu não me dou com ele, eu não quero voltar pra lá. Então a chance de um adolescente descobrir a semi-liberdade é maior do que as outras. Isso é o que a gente tem verificado na prática. O prazo também é indeterminado, vai até no máximo 3 anos. E a internação? Né? A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Não falou nenhuma novidade, está repetindo o artigo 227 do ECA. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Então o primeiro ponto que a gente tem aqui da internação é que ela pode ser com atividades externas ou sem atividades externas.
A regra é com atividades externas. Isso fica a encargo da equipe técnica. Não é o juiz. Como regra, com atividades externas. Deixa tudo a encargo da equipe técnica. Então vai ter um jogo de futebol, vai ter um campeonato, vai ter um evento, está todo mundo autorizado. Salvo o seu juiz colocar expressamente na sentença que essa internação está se dando sem atividades externas, ou em alguma decisão interlocutória que ele der no meio do curso do processo de execução. Se isso acontecer, a equipe técnica não tem nem a possibilidade de fazer isso de acordo com a sua discricionalidade. No máximo, fazendo um pedido para o juiz e o juiz autorizando no caso concreto. Isso daqui é muito mais comum com atividades externas. O juiz não costuma privar, até por conta da finalidade socioeducativa. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, mais ou menos também que nem o acolhimento, né? Nessa parte da revelação. 6 meses é o prazo máximo, mas nada impede de você fazer antes, na verdade é até aconselhado. Em nenhuma hipótese o período máximo da internação excederá 3 anos. Esse é o único momento que você tem dizendo prazo máximo. Eu estou fazendo aqui para vocês um máximo de 3. Bom, na verdade a prestação tem os 6 meses. Mas em nenhum outro lugar você fala sobre o prazo máximo de 3 anos. É aqui que você usa de parâmetro para os outros. Se a internação, que é a mais gravosa, tem um prazo máximo de 3 anos, então, consequentemente, qualquer outra medida que for menos grave não pode exceder o prazo de 3 anos. A semi-liberdade, em razão do dispositivo, tudo que diz que aplica a internação aplica a semi-liberdade também, e a LA por extensão. Senão você teria uma liberdade assistida que seria aplicável ad eterno, para sempre, até os 21 anos. Você teria uma situação esdrúxula do menino de 12 anos que pega uma LA e fica até 21 anos de idade. Você até vai encontrar algum promotor que vai defender essa tese. Que como não existe nada previsto ali no ECA dizendo o prazo máximo da LA, que ela não tem prazo. Mas por conta de uma questão de proporcionalidade, a gente defende que o prazo máximo é 3 anos. Isso é bem tranquilo em relação a ser 3 anos mesmo. Mas tem um caso no Brasil que ele está muito mais tempo, né? Você está dizendo... Isso é totalmente fora do que a gente está tratando aqui. A gente pode até bater um papo sobre isso. Teve. É um negócio que não está nem na lei. É um negócio muito doido, feito para ele. É um negócio totalmente ilegal. Mas a gente conversa melhor depois. Vamos ficar primeiro no que vai cair na prova de vocês. Depois a gente pode avançar para um pouquinho além. Até porque isso não está no edital. Então, as unidades experimentais de saúde, que é uma bizarrice que só tem em São Paulo. Continuando. Atingindo o limite máximo estabelecido no parágrafo anterior, de 3 anos, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Então, cumpriu aqui, tem que ser colocado ou em liberdade automática, cumpriu tudo, não precisa de mais nada, ou em semi-liberdade ou em liberdade assistida. Existe essa possibilidade. Não prevê a lei a possibilidade de sair da internação para cumprir prestação. Não prevê a lei a possibilidade de terminou a LA cumprir prestação. Falei exclusivamente, terminou a internação, pode ir direto para a rua, ou passar pela semi-liberdade, ou passar pela LA. Por extensão, se entende que terminou a semi-liberdade, pode passar por LA. Mas terminou a LA, não existe previsão de PSC. E nem o contrário. É como se fosse progredir? A gente não gosta dessa denominação, progressão, regressão. Exatamente porque se tem uma progressão, existiria uma regressão. Só que como o ECA não fala nada sobre isso, a gente não pode presumir que existe isso, como se fosse uma forma de méritos e deméritos. Até porque senão iria exatamente contra o que eu acabei de falar para vocês, do limite do título executivo que nós temos, né? Bom, a menos que você tivesse uma situação que a pessoa pegou LA, pegou a internação, foi para SEMI, voltou para a internação, né? Porque aí estaria dentro de uma lógica ok. Mas o ECA não permite isso. O ECA fala em substituição de medidas. É isso o termo que ele usa. Ele não usa progressão. E sempre para melhorar, não para acabar. Exatamente. Como não existe nada no ECA que diga que você pode substituir para piorar, a nossa tese é: você nunca vai poder substituir uma medida menos grave por uma mais grave. O limite da tua responsabilidade está na sentença. Então você não pode ter sua situação majorada. Até porque, se o processo tem uma finalidade socioeducativa e você só terminaria de cumprir aquela medida
seja para não cumprir mais nada, seja para cumprir uma menos grave, após mérito, porque não existe progressão por tempo, né? Tirando os 3 anos aqui, no processo máximo dos 3 anos, todas as outras são por mérito. Então, se você diz que no período de semi-liberdade que ele ficou, ele não precisa mais ficar e que ele já pode ficar em LA, você está me dizendo que toda a intervenção técnica necessária já foi feita e ele não é mais merecedor de ficar aqui na SEMI. Por quê? Porque afinal das contas a intervenção necessária já foi feita. Se ele sai da SEMI e volta para LA e aí vem o relatório dizendo não, ele precisa voltar para a SEMI, aí você responde, ué, mas o que os técnicos da SEMI fizeram então que disseram que ele já estava apto de sair para lá? Se nós estamos falando da linguagem de melhorar a situação para tirar déficits socioeducativos, como se fosse quase uma cura, ué, você não estava curado? Foi você Estado mesmo que me disse que estava, ele não tem como pagar por isso, entendeu? Então, se pegou a internação, ele pode ir para casa direto, ou passar por SEMI, ou passar por LA depois. Se pegou SEMI, por analogia, ele pode ir ou para a rua, ou pegar LA depois. Como não existe mais nenhuma outra analogia para o resto, se pegou LA, terminou LA, vai para casa. Se pegou PSC, terminou PSC, vai para casa. Entenderam? Beleza. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Isso daí era até meio desnecessário de dizer, porque o ECA só se aplica até os 21 anos de idade. Mas se eventualmente nós tivermos um caso que ficou até os 21 anos de idade, não pode mais ficar. Como seria isso, por exemplo? Vamos supor que o adolescente cometeu um ato com 17 anos. Ficou 2 anos na internação, 1 ano na SEMI e depois foi para a liberdade assistida. Então ele foi pego com 17, né? 18, 19. Aí ele ficou 1 ano na SEMI, 20. Aí ele ficou na liberdade assistida. Deveria terminar pelo menos aos 21. Ou ao contrário, vamos supor que ele foi pego com 17, ficou 3 anos de internado. 18, 19 e 20. Aí foi pra SEMI, 21. Pronto, tem que sair a partir dos 21 anos. Então, cada medida não pode ultrapassar 3 anos, mas se o juiz acaba acumulando, tendo a tal progressão, pode ser que ela passe dos 3 anos. Você tem 2 teses. A primeira que é exatamente isso que você está falando. A segunda que diz que não, o período máximo é 3 anos. Somando todos. Isso. Então você tem uma tese que fala, olha, o que não pode é passar 3 anos na internação. Depois que deu 3 anos, você poderia passar mais 3 anos na semi-liberdade e depois você poderia ir para LA. Essa é uma tese. Então, no máximo, você poderia ficar até 9 anos no sistema socioeducativo. Olha que absurdo, né? Outra tese diz que não, fala assim, olha, existe o princípio da brevidade, da excepcionalidade e tudo mais. Se está dizendo que é 3 anos de internação, que é a medida mais grave, ela está abarcando todo o resto. Mas... Tem 2 teses. Qual que é a mais forte? Então, não existe mais forte, existe você saber quais são as teses que existem. Porque como eu não atuo com execução socioeducativa, eu não vou poder te dizer com segurança. Talvez valha a pena vocês perguntarem para a Fernanda. Mas pelo que eu sinto, em São Paulo, no Brás, então numa particularidade que é na capital do estado de São Paulo, você soma tudo. Você pode ter 3 mais 3 mais 3. Eita, 3 mais 3 mais 3? Isso. Mas assim, eu não sei como é a realidade de outros lugares, tá bom? Mas na prova objetiva eu respondo que é 3 no máximo. Na prova objetiva você precisa saber o que diz o ECA. Porque ele vai perguntar, segundo o ECA, blá blá blá. Você vai ter que dizer, o ECA diz que a internação dura por 3 anos e ela pode ser substituída por semi-liberdade, LA ou direto na rua. Vou ler de novo para vocês. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, 3 anos, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Se levar a ferro e fogo que está escrito no artigo, você poderia de fato somar todas elas. Que absurdo. Pois é. A literalidade do ECA é essa. Para fazer a prova, primeira fase, vocês precisam saber o que está escrito. Segunda fase, vocês precisam saber o que está escrito e saber a crítica. Oral, vocês precisam também saber o que está escrito e saber a crítica. Giancarlo, Pois não. tem uma dúvida. Se um adolescente ele recebe uma pena de internação e ele foge, aí nesse meio tempo que ele fugiu, ele completou 21 anos. Já era, acabou. Se deu 21 anos, está salvo. Tá no Pix. É um conselho. Ele perguntou o que acontece se alguém eventualmente for internado, fugir e só for pego depois dos 21 anos. Tá salvo. Porque a medida socioeducativa se pega até os 21. E é exatamente por conta desse dispositivo
que a gente pode aplicar a internação até os 21 anos. Lembra que eu disse para vocês que o ECA só se aplica até 18? E excepcionalmente, quando a lei disser que se aplica a casos específicos, ela pode alcançar 21 anos? Beleza. Então nós temos isso previsto para internação. Então no caso da internação, está escrito aí, pode aplicar até os 21 anos. O que, por consequência, nos indica que no caso de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação e LA, não pode depois dos 18 anos. O adolescente completou 18 anos no meio do caminho, tem que extinguir. Tem que extinguir, porque o ECA se aplica até 18 anos. Então somente está dizendo que se aplica até os 21 anos a internação. Então você pegou um caso que o adolescente foi julgado com mais de 18 anos, extingue. Completou 18 anos no meio da medida, extingue. Não pode. A questão mais tortuosa fica na semi-liberdade. Exatamente por aquele dispositivo que diz que todos os dispositivos que dizem respeito à internação se aplicam também à semi-liberdade. Duas hipóteses também. A primeira, mais punitivista, dirá que, bom, se está dizendo que todas as hipóteses daqui se aplicam aqui também, então a semi-liberdade também pode ser aplicada até os 21 anos. É bem literal. Pode. Uma interpretação mais restritiva vai dizer o seguinte, olha, a gente está falando sobre restrição de direitos. Então, a gente não pode presumir, a gente não pode fazer analogias em malombar. Então, tudo que a gente for usar aqui, a gente pode usar aqui por previsão legal. Beleza. Só que tem que ser analogias procedimentais, genéricas. Não pode ser analogias que limitam direitos. Então, se não está dizendo expressamente que a semi-liberdade se aplica até os 21 anos de idade, eu não posso utilizar por analogia, como se fosse quase uma norma penal em branco, alguma coisa assim, que esse marco também se aplica aqui. Seria uma analogia em uma parte que nem o direito penal permite. Sim, porque o próprio ECA diz, se não me engano, no artigo 2º, que o ECA se aplica só até 18 anos, salvo quando expressamente existir previsão em contrário. Não existe previsão em contrário expressamente para a semi-liberdade. Existe uma remissão a tudo que tem embaixo. Então entende-se, por algumas pessoas, que na semi-liberdade também, se a pessoa de 18 anos tem que extinguir. Então conheçam que existe essa dúvida, não dá para você dizer sem sombra de dúvida qual seria a opinião correta, mas vocês sabem que tem essas duas posições. Dá para aplicar, o juiz pode aplicar duas medidas ou ele só pode aplicar uma? Muito boa pergunta. O juiz pode aplicar duas medidas ao mesmo tempo? Pode. Porque o ECA diz que as medidas podem ser substituídas e acumuladas. Exatamente, elas podem ser acumuladas e elas podem ser substituídas a qualquer tempo. O artigo 112 diz que as medidas aplicadas ao adolescente levará em conta a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Esse é o marco que o juiz tem na hora de escolher a medida que vai aplicar. Então, se for uma medida mais leve, se for uma medida mais grave, prestação de serviço de comunidade normalmente guarda pertinência com crimes patrimoniais, né? Seria mais ou menos você tirou o D, então você vai ter que fazer alguma coisa meio para compensar. Tem que ter alguma vinculação com o ato que você praticou, com a gravidade também. E respeitar as capacidades de cumprir. Então, eventualmente, você está falando de um adolescente que trabalha e estuda. Pô, não vai botar 6 meses e 8 horas semanais para o menino. Senão você acaba com a finalidade, inclusive, socioeducativa da medida. Qual a finalidade? Não é preparar ele para o mundo do trabalho, não é preparar ele para o estudo? Então, se você dá um período máximo aí de 6 meses, 8 horas, quando é que ele vai conseguir estudar, quando é que ele vai conseguir trabalhar? Tem que ser algo que sim, vai responsabilizar, mas que possa ser compatível. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado, no local adequado às suas condições. Beleza. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido do Ministério Público. Essa é meio complicada. Olha só, né, como está sendo categórico. Em qualquer hipótese. Mas a desinternação não é compulsória aos 21 anos de idade? Há um conflito também aí, né?
Então, olha só, como fala que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade, mas em qualquer hipótese a desinternação será precedida da autorização judicial. Bom, a princípio eu entendo que se fez 21 anos tem que abrir a porta e mandar embora. Mas uma interpretação que você faça conjugando os dois seria então uma obrigatoriedade do juiz decidir dessa forma, mas teria que passar para o juiz de qualquer forma. Não sei, se eu fosse adolescente, com certeza ficaria muito puto da vida se eu ficasse lá com 21 anos e um dia. Porque, afinal das contas, já fiz 21 anos. É uma divergênciazinha que tem aí também. Beleza. Artigo 122 do ECA. É o mais conhecido aí de vocês já, de tanto que eu falo. São as possibilidades que a internação pode ser aplicada. Então, a medida de internação só pode ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, houver reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Vamos dissecar esse artigo. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O dispositivo parece óbvio, só que exatamente pelas construções que a jurisprudência vem feita, a gente precisa dissecar ele melhor. Muitos têm dito que você pode aplicar a internação em casos de tráfico, baseado nesse inciso. Por quê? Porque o tráfico é um crime hediondo, que traz desassossego à sociedade, e que por conta disso, ele traz grave ameaça à sociedade. Além disso, seria desproporcional você colocar numa unidade de internação um adolescente que praticou lesão corporal leve, porque tem violência à pessoa, mas deixar alguém que cometeu um crime hediondo solto. E aí, ao invés de soltar o cara da lesão corporal leve, você prende o cara do tráfico. Que ótimo, né? Esse entendimento, infelizmente, ele prevalece aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas tem que ser veementemente combatido por nós. Trata-se de uma hipótese taxativa. É ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e não uma suposta abstração de uma ameaça geral à saúde pública da coletividade. E como eu já antecipei aqui, qualquer juízo de proporcionalidade que for ser feito em razão da desproporcionalidade de medidas tem que ser feito em benefício do adolescente, até porque a gente não pode aplicar analogias em mal amparo. Outra coisa, a violência, a ameaça, elas têm que ser concretas, não pode ser em abstrato. Então, quando a gente fala lá da medida de internação provisória, que a gente fala que tem que ser só com imperiosa necessidade, muitas vezes os juízes vão lá e falam, roubo é grave, roubo desassossega a sociedade, por conta disso estão presentes os requisitos. Mesma coisa que nem a prisão preventiva dos adultos, se não trouxer uma gravidade em concreto, você não pode utilizar esse argumento. 2. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Aqui o STJ tinha um posicionamento, até uns 3 anos atrás, muito legal, que era o seguinte: a lei não possui palavras inúteis. Então, o que é alguém que comete um ato pela primeira vez? É um primário. O que é alguém que comete um ato 2 vezes? É um reincidente. Então, alguém que reitera tem que ser algo pior do que o reincidente. Quem reitera tem que estar no 3º ato infracional, pelo menos. Então, o posicionamento que o STF adotava é que, para caracterizar o inciso 2º do artigo 122, você precisa estar no 3º ato infracional grave. Tráfico, se fosse sua 3ª passagem por tráfico, você poderia ser internado. Hoje o STJ mudou totalmente o posicionamento. Não precisa mais desses três atos. Basta que você esteja com envolvimentos infracionais. E infelizmente existem decisões do próprio STJ que têm admitido até medidas socioeducativas aplicadas por forma de remissão. Que é um completo absurdo, porque se presume-se inocente ainda a pessoa, como é que você vai considerar algo que nem formado em juízo de culpa foi? Mas você encontra decisões do STJ que entendem que mesmo adolescente que nunca foi condenado antes, se ele teve 2 remissões anteriores, você já pode ter como reiteração.
Então hoje o termo reiteração ficou muito abstrato, cada um preenche da forma que quiser. Antes estava mais fácil, antes a gente conseguia colocar nos quadradinhos. 3, beleza, reiterou. Agora a gente não sabe mais o que é reiteração. E tinha infrações graves, né? Então o que é uma infração grave? Também a gente tem que preencher de conteúdo isso, porque em tese, todo crime tinha que ser grave. Senão, não seria crime. Só que a gente sabe que no Brasil a gente tem o crime, o criminho e o crimão. Né? O criminho é do G-Crime, o crimão é do hediondo e o crime é o resto. Só que mesmo assim você ainda tem alguns sumários, você tem aqueles que cabem suspensão condicional do processo, enfim, é uma bagunça. O que seria crime grave? A gente pressupõe que crime grave seria aquele que poderia permitir uma pena de regime fechado. Então, por exemplo, furto não entraria dentro de crime grave. Tráfico entraria. Roubo não precisaria nem falar, porque já estaria no inciso primeiro. E o inciso terceiro não diz respeito ao adolescente que está sendo processado em processo socioeducativo. O inciso terceiro diz respeito a descumprimento de medida socioeducativa. Isso daí é o descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Esse é o caso de adolescente que já teve o juízo de culpa formado, ou seja, não são casos de redição, foi aplicada a medida socioeducativa e ele reiteradamente não cumpre essa medida e não tem uma justificativa plausível para isso. Vocês vão ver depois melhor com a Fernanda, mas como o adolescente não cumpre a medida, tem que ter uma audiência de justificação, para que ele apresente as razões pela qual ele não cumpriu a medida. Eventualmente ele comparece, dá uma justificativa, ou mesmo se ele não der uma justificativa, a juíza dá um sermão e fala para ele cumprir. Porque o inciso terceiro fala que você tem que ter um descumprimento reiterado. Reiterado, pelo menos, pressupõe mais de um, é o lógico. Só que essa internação do inciso terceiro, como eu falei para vocês, ela vem de execução de socioeducativa, ela não é aplicada como sentença. Então por isso ela recebe um nome diferente. Chamam ela de internação-sanção, porque ela não é aplicada em decorrência de ato infracional. Ela é aplicada em decorrência do descumprimento de medida. Ela é uma sanção aplicada. E essa sanção aplicada, ela, por não ser uma medida socioeducativa, na verdade ela é uma coerção, ela não submete ao prazo dos 3 anos da medida socioeducativa. O prazo máximo dela é 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal, que é a audiência de justificação. Repito, é o prazo máximo de 3 meses, não significa 3 meses. Se o juiz vai lá e bota uma internação sanção do adolescente de 3 meses, sem motivar o porquê que voltou 3 meses, agrava que você anula isso daí. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Então, há uma divisão aqui dos adolescentes quando o cumprimento da execução do acesso educativo. Os pequenininhos normalmente não ficam no mesmo lugar que os grandes, o homicídio não fica no mesmo lugar que o tráfico e assim por diante. Só para não ficar falando muito de São Paulo, depois o pessoal do vídeo vai falar que estou bairrista, mas a questão do prazo dos 45 dias do procedimento terminar e da internação provisória não poder passar de 45 dias, se eventualmente a internação provisória passar de 45 dias e o adolescente não deu culpa a isso, o TJ de São Paulo é tranquilo em dizer que tem que soltar o adolescente que teve excesso de prazo. Agora, se a defesa ficou insistindo em testemunha, aí dizem que a culpa é do adolescente, a culpa é da defesa, então pode ficar mais tempo. Como se juntar uma testemunha fosse algo que só interessasse ao adolescente e não a justiça como um todo. E em estados como o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo, você tem várias decisões judiciais que dizem que passar o prazo de 45 dias não é imprescindível. Pode ficar mais tempo ali, desde que isso atinja os melhores interesses do adolescente. É a ginástica argumentativa, né? Essas bizarrices que você vê por aí. Então tudo isso que eu falei de internação são dispositivos próprios da medida socioeducativa de internação. E aí a questão que fica é, o que disso que se aplica à semi-liberdade? Será que o artigo 122 se aplica à semi-liberdade?
Tem mais dois dispositivos interessantes aqui. Mais um, na verdade. É o parágrafo 2º do artigo 122. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Então vamos lá. Então, o artigo 122 do ECA, ele traz os pressupostos de aplicação da medida de internação. Então, se estiver preenchido algum dos incisos do artigo 122 do ECA, você pode aplicar a internação. Não diz que você deve. Você pode aplicar. Porque se você verificar que no caso em concreto existe outra medida mais adequada, lembrando sempre da intervenção mínima, a medida de internação não deve ser aplicada. Deve-se preferir outras. A questão que nós podemos identificar aqui é a seguinte. Em se tratando a internação de restrição de liberdade, assim como a semi-liberdade, e em havendo o princípio da brevidade, da excepcionalidade, condição especial de pessoa em desenvolvimento, será que para a aplicação da semi-liberdade a gente deveria considerar o artigo 122 sempre e não podendo aplicar semi-liberdade se não tiver o 122, fazendo a semi-liberdade como uma hipótese de não aplicação da internação? Ou seja, sempre que se achar que poderia aplicar semi-liberdade, você aplicaria no lugar da internação? Há duas possibilidades aí também, né? Há duas teses que você pode argumentar. Uma delas vai dizer, não, o 122 é só para internação. Então você poderia aplicar semi-liberdade em qualquer outro caso. Você poderia aplicar semi-liberdade em tráfico, você poderia aplicar em furto, em receptação, em qualquer coisa. Porque aqui, o 122 é só de internação, semi-liberdade é outra coisa. Outra tese vai dizer, opa, mas peraí. Você não está falando que exatamente porque você pode aplicar a internação até os 21 anos e tudo que aplica lá você aplica aqui também, né? Você não está dizendo que você pode aplicar semi-liberdade até os 21 anos por conta disso? Então como é que você está escapando agora às restrições da internação? Qual que é a lógica? Por que você pode aplicar um e não pode aplicar o outro? Então, para o pessoal que é mais punitivista, né, a gente pode levantar esse argumento. Então, olha só, você está dizendo que, por conta do dispositivo que diz que tudo que tiver de internação você pode aplicar na SEMI, você está dizendo que você pode aplicar a SEMI até 21 anos. Você está dizendo que você pode aplicar a semi-liberdade por até 3 anos. Então, você tem que aplicar aquilo ali também. Porque tudo que tem na internação tem que ter na SEMI. Agora, o argumento defensivo não é o contrário. Por quê? Porque a gente não está dizendo que, não, só o que está ali é ali, só o que está aqui é aqui. A gente reconhece. Tudo que está falando sobre internação se aplica na semi-liberdade. Só que você não pode aplicar aqui questões que sejam restritivas a direitos individuais. Porque em tudo que diz respeito à privação de direitos e à restrição de direitos, a interpretação sempre tem que ser restritiva. É verdade a analogia em malas no barco. Então, se tiver algum dispositivo que for mais prejudicial para o adolescente na parte de internação, você não pode fazer essa interpretação automática para semi-liberdade. Primeiro, porque em relação aos 21 anos, existe artigo expresso dizendo que, então apenas nos casos em que estiver escrito, você pode ampliar para 21, senão a regra é 18. Segundo, porque a interpretação é restritiva. Você só pode interpretar na questão de redução de direitos, só pode utilizar aquilo que for compatível. Se for restrição de direitos, você não pode, porque senão seria uma analogia no par. Deu para entender? Então seria também um argumento que vocês poderiam utilizar. O artigo 122, topograficamente, está tão somente na parte da internação. Mas se existe um dispositivo que diz que todos os dispositivos da internação se aplicam também no que couber a semi-liberdade, você pode falar que isso daí se aplica também. Por conta disso, você pode dizer, inclusive, que um adolescente que não esteja em reiteração de ato infracional grave não pode sequer parar em semi-liberdade no caso de tráfico. O que diz que tráfico é grave, coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Bom, tudo bem. Tráfico primário, você não pode dar nem internação nem semi-liberdade. Tem que dar uma LA, uma prestação. Se nós estivéssemos ainda na interpretação antiga do STJ, a gente poderia dizer que mesmo na segunda passagem, não poderia dar nem semi-liberdade. Mas agora que o STJ já jogou tudo isso daí pro ar, a gente não tem nem mais como preencher de conteúdo essa expressão de reiteração. Ficou tudo confuso agora. E por fim, de novo, né, você pode aplicar as medidas protetivas. Então você pode simplesmente condenar a pessoa e aplicar protetiva, sem aplicar qualquer uma das outras medidas, ou você pode aplicar uma medida socioeducativa, cumulada com outra medida socioeducativa, ou você pode ainda aplicar uma medida socioeducativa acumulada com medidas protetivas.
A questão da escola entraria como protetiva. Poderia entrar. Ou um tratamento para drogadição, né? Poderia ser alguma coisa do tipo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês acharam que ficou mais ou menos? Então tá bom. Eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, a gente ainda vai ter mais vai ter um dia de aula, né? 2 blocos. A gente vai falar sobre recursos para inscrição de benefício educativo. Vou ver se tem mais algum tema interessante. E depois a gente vai passar um bom tempo fazendo questões, porque a gente não fez questão nenhuma dessas aulas, né? E é importante a gente fazer as questões de infracional. E aí depois vocês seguem com a professora Fernanda. Tá bom? Então um abraço para vocês. Até mais.